Olá, meus queridos alunos do 7º ano, sou o professor Luiz Cláudio, de Língua Portuguesa. Estamos de volta para mais uma videoaula, dando um passo a mais nos nossos estudos. Hoje vamos para o módulo 14. Serão apenas 2 aulas deste módulo, tá? É um módulo muito importante, é um assunto da gramática, então quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos falar sobre predicado verbal. Nós estudamos no bimestre passado o predicado nominal. É aquele que tem o predicativo do sujeito como núcleo, que tem o verbo de ligação. Predicado verbal, como o próprio nome diz, é aquele que tem um verbo como núcleo. Mas antes de começarmos o assunto, vamos fazer a correção das atividades que propusemos na aula passada. O teste 3 da página 15, então diz o seguinte: os resenhistas, ou seja, aqueles que escrevem resenhas, utilizam com frequência orações com predicado nominal. Então, o que é o predicado nominal? É aquele que eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, que é um termo que se liga ao sujeito por meio deste verbo. Assinale a oração que possui predicado nominal com a função de avaliar as qualidades da obra resenhada. Então, nós temos aqui a alternativa A. Olha lá. A Vida no Céu, romance para jovens e adultos sonhadores, é uma instigante ficção científica. Olha aí o verbo é, que é o verbo ser, que é um verbo de ligação. Romance para jovens e outros sonhadores é o sujeito da oração. Uma instigante ficção científica é o predicativo do sujeito. E nós temos, como diz aqui no enunciado do texto, função de avaliar, ok? Então, temos presente aqui o predicado nominal. Vamos para a página 16, o em casa de número 3, que foi o outro exercício proposto. Leia a resenha do livro Do Outro Mundo, de Ana Maria Machado. Então tem aí a resenha, vocês devem ter lido, e diz: explique como se inicia o texto e a intenção do resenhista ao fazê-lo desse modo. Então, no primeiro parágrafo, o resenhista apresenta um fato estranho e amedrontador e formula uma hipótese sobre ele, na forma de uma interrogação, mas não dá uma resposta. Então isso está bem claro aqui no início da resenha. A intenção é provocar a curiosidade do leitor para que ele fique tentando ler a obra para descobrir. Tentado a ler a obra. Então veja bem, ela cria todo um mistério, cria hipóteses para quê? Para instigar o leitor. Poxa, eu li a resenha, então esta é a finalidade da resenha. Eu li e agora eu quero ler o livro, porque é muito interessante, é um assunto que me atraiu. Então, resenha tem esse objetivo, atrair o leitor para aquela obra. Letra B. A principal função das narrativas de aventura é divertir o leitor, envolvendo-o nas emoções da história. Segundo a resenha, esta seria a única razão para ler o livro de Ana Maria Machado? Explique. Obviamente que não. Além da diversão e da emoção das aventuras, o livro desenvolve reflexões sobre coisas ainda hoje muito mal resolvidas na sociedade, como a escravidão e o preconceito. Então, não é apenas com um fim de diversão, né? É um livro que provoca algumas reflexões no leitor. E letra C, qual é o foco narrativo do livro Do Outro Mundo? Lembrando, lá do 6º ano, né, que foco narrativo é o mesmo que o narrador, se confunde com o narrador da história. Se este narrador é personagem, se ele participa da história, o foco narrativo é em primeira pessoa. Se ele é um narrador observador, é aquele que está de fora, ele apenas conta a história sem participar como personagem, o foco narrativo é em terceira pessoa. No nosso exemplo aqui, primeira pessoa, o narrador é Mariano, principal personagem do livro. Então ele é ao mesmo tempo personagem e narrador. Pela resenha, entende-se que o narrador é o autor fictício do livro. Ok? Muito bem. Vamos agora, então, para o nosso módulo 14. Muita atenção no nosso assunto novo agora. Primeira coisa, vamos ver o que é predicação verbal, para a gente entender o predicado verbal. É o resultado da relação que o verbo estabelece entre um predicado e seu sujeito. Pode acontecer de o verbo ser suficiente para essa ligação. Por exemplo, o cão desapareceu. O que eu quero dizer que o verbo é suficiente? Quando eu digo para vocês assim, o cão desapareceu, eu tenho uma informação completa.
há ali uma oração. Eu não preciso de nenhum termo para completar o sentido do meu verbo. O cão desapareceu. Diferente seria se eu falasse assim: eu preciso, parei no verbo. Faz sentido? Precisa de quê? Eu preciso de um complemento para este verbo precisar. Aqui não, ó, o cão desapareceu. Pronto. Não preciso de complementar. Então este verbo, ele é suficiente. Ele não precisa de complemento. O cão comeu a carne. Opa, o verbo comer, ele já precisa de um complemento. Então, primeiro entendimento que eu preciso que vocês tenham: existem verbos que não precisam de complemento e existem verbos que precisam de complemento. Então, alguns verbos eles se bastam, ok? Outros não. Se eu colocar o verbo sem um complemento, eu não tenho uma oração, porque eu não tenho sentido completo. Tá claro isso? Então vamos prosseguir. Já vimos que há um tipo de verbo cuja função é ligar o nome ao sujeito. Verbo de ligação, vimos lá no predicado nominal. Então são eles, ó, ser, ficar, estar, continuar, aparecer, etc. Quando não exprime ação, fazem parte do predicado nominal. Vamos estudar agora outros tipos de verbos quanto à predicação e saber como se classificam o predicado, como se classifica o predicado onde este verbo aparece. Verbo intransitivo. Veja bem, o que é transitar? Estou transitando. Ok, é bem isso mesmo, transitar, caminhar. Certos verbos constituem o predicado de uma oração sem que precise de auxílio de outros termos para completar o sentido. É o que acontece no exemplo a seguir. Os livros de aventura divertem. Ok. O cachorro morreu. Trágico, né? Vou mudar esse exemplo, não gostei não. Muito trágico, tadinho do cachorro. O livro desapareceu. Então vejam que estes verbos, eles não precisam de complementos, eles são intransitivos, eles não transitam, eles não precisam ir além para buscar um sentido, eles se bastam. Então por isso que ele é intransitivo, ele não transita, ele não precisa ir um pouquinho mais à frente na oração para ter um complemento e ter sentido, eles já têm sentido completo, ok? A ação de divertir-se liga ao sujeito, os livros de aventura, e não se estende a nenhum outro termo. Para ali. Esse tipo de verbo é classificado como intransitivo. Mesmo se o falante desejasse acrescentar mais informações ao predicado, incluindo nele advérbios ou locuções adverbiais, o verbo continuaria a ser intransitivo, pois nesse tipo de enunciado ele não necessita de nenhum complemento. Vou explicar melhor isso aí, ó. Os livros de aventura divertem imensamente. Divertem sempre, divertem com certeza. Vejam que esses termos, imensamente, sempre e com certeza, eles não complementam o sentido do verbo divertir. Por quê? Porque o verbo divertir é intransitivo. Eles apenas acrescentam uma circunstância ao verbo. Quer ver o exemplo? A manga caiu. Pronto, vamos supor que caiu uma manga do pé. Caiu, verbo intransitivo. Não precisa dizer que a manga caiu mais alguma coisa. Eu posso parar aí. Agora, se eu quiser falar assim, a manga caiu lentamente, eu acrescentei uma circunstância de modo, como ela caiu. A manga caiu ontem, eu acrescentei uma circunstância de tempo. A manga caiu sobre o telhado, eu acrescentei uma circunstância de lugar. Então estes termos que acrescentam circunstâncias, tem que ficar bem claro para vocês que eles não estão completando o sentido do verbo, eles estão apenas acrescentando informações. Por quê? Porque o verbo é intransitivo, ele não transita, ele tem sentido completo. Está bem claro isso? Vamos prosseguir. É importante observar que a inclusão de advérbios e locuções adverbiais enunciados não tem a função de completar o sentido do verbo. Já falamos isso, né?
Os advérbios modificam geralmente o verbo acrescentando-lhe circunstâncias. Então, de lugar, de modo, de tempo. Então, são aquelas mesmas funções do advérbio que a gente já estudou. De intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida. Então, tudo isso que se liga a um verbo intransitivo, vou repetir, não está completando o sentido do verbo, está apenas acrescentando informações a ele, ok? Geralmente os verbos intransitivos indicam fatos existenciais, viver, nascer, sofrer, emoções, chorar, soluçar, voz, gritar, cantar, rosnar, movimentos. Então são aqueles verbos que exprimem todas essas ações aí. Para a gente fixar bem esse conteúdo, vou pedir que vocês façam o teste 1 da 25 e o Em Casa 1, que também está na 25. E eu quero encerrar essa aula chamando a atenção de novo. Verbo intransitivo. Você falou uma oração que tem um verbo, parou ali no verbo. Se ele não precisar, não for obrigatório colocar complemento para que ele tenha sentido, este verbo é intransitivo, ok? Se eu falei a oração, coloquei um verbo, não faz sentido. Esse verbo precisa de um termo para ter sentido. Ele não é intransitivo e isso é assunto para a próxima aula, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.